Olá pessoal, tudo bem? Pois é, hoje nós voltamos para conversar um pouquinho sobre cuidados pessoais, né, com a nossa saúde emocional diante dessa crise que a gente está vivendo. Muitas mães chegaram com questionamentos para mim na escola sobre o comportamento dela e dos filhos. Por conta disso, eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão de saúde emocional, estresse, angústia. Isso te interessa? Se te interessar, se inscreve aí no nosso canal que eu vou trazer dicas e sugestões de como trabalhar essas angústias, esse estresse nesse período de pandemia que a gente está vivendo. Então vamos lá, pessoal. Diante dessa crise pandêmica, é muito normal ser desencadeados crises de estresse e de ansiedade nós enquanto adultos, né? E nas crianças também, por que não? Mesmo porque elas observam muito o comportamento do adulto e isso acaba interferindo nelas também. Então, a melhor maneira de se viver equilibradamente, mesmo diante desse caos todo, dessa crise toda, é nós mantermos a nossa estabilidade emocional. E como que a gente faz isso? Tendo um autocuidado com nós mesmos enquanto adultos. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem de avião, a aeromoça lá não diz que se existir alguma emergência, máscaras de oxigênio cairão e aí de repente o adulto precisa primeiro colocar nele para depois ajudar uma segunda pessoa? É da mesma forma, nós estamos vivendo essa crise dentro dessa aeronave, né? Essa pandemia. Então a gente primeiro precisa se cuidar, primeiro colocar a máscara de oxigênio em nós, para depois a gente poder ajudar os nossos filhos, os nossos cônjuges, a nossa família. Então é primordial essa estabilidade emocional e esse autocuidado, tá? Alessandra, como que eu observo sinais de angústia, sinais de estresse? Vamos lá então. Alguns sentimentos como medo, raiva, tristeza, preocupação, frustração, isso já denomina ou caracteriza o estresse, a ansiedade. Mas é muito importante, pessoal, vocês saberem nomear e reconhecer esses sentimentos, tá? A partir desse momento, você vai conseguir tratá-los. Se você não sabe nem reconhecer qual é esse sentimento que você está sentindo, fica um pouquinho mais difícil. Uma outra característica é a mudança de apetite, de energia, o seu desejo, interesses por coisas, a apatia, aquela sensação de impotência, de não conseguir resolver algo diante da situação que nós estamos vivendo. Isso também desencadeia o estresse e a angústia. Uma outra característica é a dificuldade de concentração, tá? E tomada de decisão. Quando a gente para e fala, putz, tenho que ler alguma coisa, não consegue. Isso é uma característica, tá? Uma outra característica que pode desencadear são reações físicas, como dores no corpo, dores de cabeça, erupções cutâneas, enfim, problemas de dor de estômago. Tá muito comum isso agora, né? Muitas mães estão trazendo para mim na escola que desencadearam problemas estomacais nesse período de pandemia. Então, isso também é decorrente de estresse e de ansiedade desse período que a gente está vivendo. Uma outra característica são piora de problemas pré-existentes. Mas, pessoal, se você já tem alguma doença pré-existente, por favor, não deixe de cuidá-la, tá? Temos aí a telemedicina. Se você faz o uso de medicamento contínuo, não pare com o seu tratamento devido a essa crise que a gente está vivendo, tá? A gente sabe que é mais difícil você ter acesso a um posto de saúde, a um hospital, mas a gente já tem esse artifício da telemedicina. Então, não deixe de cuidar dessa sua doença pré-existente. Uma outra questão que tem aparecido também
é o aumento do uso de álcool, de tabaco, de substâncias químicas, isso como fuga, como alívio desse período que a gente está vivendo, né? Essa crise que a gente está vivendo. Então, algumas pessoas, elas buscam essas coisas para diminuir essa sensação de estresse e ansiedade. E é muito importante também, pessoal, nós nos auto-observarmos referente ao nosso comportamento frente à nossa família, a grupos, se a gente tá gritando demais, se a gente tá perdendo a paciência com mais frequência. Isso também são características de estresse e ansiedade, tá? Principalmente decorrentes desse período que a gente tá vivendo. Agora eu vou falar para vocês algumas maneiras de como a gente pode lidar para diminuir todas essas características, essas angústias que eu mencionei anteriormente. Então, assim, pessoal, primeira dica: faça pausas para você ler o que você gosta, para você assistir um filme, ouvir uma música, ouvir as pessoas, é muito importante. Se você tá num pico de estresse, faça essa pausa antes de responder a outra pessoa, a seu filho, antes de tomar uma decisão. Respira, conta até 10 e aí sim você dá essa devolutiva, de forma que você não responda impulsivamente e aí você pode gerar um estresse maior ainda. Então faça essa pausa. Segundo, cuide de seu corpo, tá? Tenha alimentações saudáveis, sono tranquilo, procure fazer uma caminhada, meditar, respirar. Isso é muito bom. Então, cuide do seu corpo. Se você estiver bem, novamente eu repito, você será capaz de cuidar do outro, tá? Terceira, reserve um tempo para você, um tempo para você relaxar, para você fazer aquilo que você gosta. Então, faça exercícios de respiração, medite, converse com seu eu interior, faça oração, dependendo se você tem alguma religião específica, enfim, faça momentos de relaxamento para você. Procure aquilo que você se sinta melhor para relaxar e faça isso, tá? Quarto, conecte com outras pessoas, converse com outras pessoas. A gente sabe que hoje nós não podemos nos aglomerar ou ir na casa de uma outra pessoa para conversar, mas também existem aquelas pessoas que estão saindo para trabalhar. Então converse com aquela pessoa que você tem mais afinidade no seu trabalho, ou se você está dentro de casa em isolamento, fale por meio de Zoom, chat, WhatsApp, enfim. Hoje a tecnologia nos possibilita conversar de diversas maneiras. Então procure aquela pessoa que você se sente mais confortável para conversar com ela. E você pode dessa forma também ajudar outras pessoas que estejam precisando, que estejam nesse mesmo nível de estresse, de ansiedade. Uma conversa, esse amparo, esse afago, ele auxilia muito as outras pessoas, além de nos ajudar também, tá? Uma quinta, pessoal, isso é muito importante, a exposição excessiva às notícias. Procure não ficar muito tempo na frente dos telejornais, tá? Não que a gente deva ser alienada, mas veja apenas uma vez o noticiário. Não precisa assistir o jornal de manhã, de tarde, de noite para saber se alterou números de morte, números de internação, enfim. A gente já está vivendo um caos, um momento angustiante. Para que a gente vai buscar mais isso? A gente deve ficar inteirado do que está acontecendo, mas não nos massacrar diante de tantas notícias sensacionalistas às vezes, né? Uma outra dica, pessoal, é se conecte com sua comunidade, com organizações religiosas, caso você pertença a alguma, através do Zoom, daquele Google Meet, né? Faça reuniões, bate-papos no WhatsApp, isso é muito importante e isso vai fazer com que você se sinta melhor, porque você vai ter aquela sensação de estar ajudando o próximo e estará, porque você conversando, como eu disse anteriormente, com uma outra pessoa, às vezes você não percebe o quanto você está ajudando essa terceira pessoa. Uma outra dica, pessoal,
é se apegar muito naquilo que a gente tem, no positivo. A gente tem ouvido tanta notícia ruim, mas se a gente parar e pensar, poxa, graças a Deus, um exemplo, não faltou comida, ou eu não perdi nenhum ente querido, ou graças a Deus a gente está com saúde. Então se apegue a essas coisas positivas, exerça o poder da gratidão, ensine a sua criança a exercer também. Eu sou grato pela comida que eu tenho, que eu posso colocar na mesa hoje, por menor que seja, por mínima que seja, mas seja grata a ela. Se apegue a esse positivismo, ele nos ajuda a seguir em frente diante dessa crise. E uma outra dica, pessoal, é procurar ajuda profissional. Se você percebeu que você tá com essas características, esses sintomas que eu mencionei, e você não está conseguindo minimizá-los ou equilibrá-los, procure a ajuda de um profissional, tá? Nesse período que a gente está vivendo, é muito importante uma ajuda profissional, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, coloca aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tudo bem? Curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!